Olá, tudo bem? É um prazer imenso de estar compartilhando com os meus irmãos a quarta parte do estudo que fale sobre os dízimos. Para dar início ao estudo, lembramos do voto de Jacó, que fez um voto ao Eterno de Israel. Foi uma provação que Jacó fez ao Eterno de Israel, dizendo as seguintes palavras: se o Eterno for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me dê pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, e a pedra que erigi por coluna será a casa do Eterno, e de tudo que me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa palavra no final desse versículo me chama muito a atenção. De tudo o quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ou seja, repetindo mais uma vez, isso está registrado no meu primeiro vídeo. O Eterno me abençoando, de tudo quanto me concederes, eu vou à casa do Eterno, o lugar onde ali ele escolher o seu nome, vou lá e deposito os meus dízimos, o meu cumprimento de voto aos pés do levita. Vou cumprir o meu voto que eu fiz ao Eterno. Nas demais religiões ditas cristãs, eu tenho que pagar o dízimo para depois ser abençoado. É outra maneira que não tem nada a ver com os estatutos e as ordenanças que o Eterno nos deixou. Muito diferente e não tem base nas escrituras. Isso aí é mandamento de homens, ok? Isso também está registrado aqui no livro de Números, versículo 7, capítulo 18, que diz assim: mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isso é vosso serviço. E eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém o estranho que se aproximar morrerá. Ok? Então aprendemos que o estranho, que não é descendente dos filhos de Israel, principalmente os levitas, que o Eterno escolheu os filhos de Levi para recolher, receber dízimo dos seus irmãos, somente ele tem esse ofício, essa dádiva, esse dom, e são oficiais, não tem pessoas reservas. Outros líderes religiosos não são reserva de levita. Os seus irmãos descendentes de Judá, das demais tribos de Israel, não são seus sucessores, somente os levitas e sua descendência, levitas. Somente levitas podem prestar serviço do altar, pode receber os dízimos, ok? Alguma dúvida, irmãos? Então isso é ordenança, estatuto perpétuo que o Eterno deixou aos filhos de Israel. Continuando o versículo, capítulo 18 de Números, capítulo 18, versículo 21, só para a gente relembrar isso aí. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, tá bom? Somente aos levitas. Então, é muito bom que você, meu irmão evangélico, messiânico, tenha por base bíblica a palavra do Eterno. Não podemos deixar de dar crédito ao Eterno de Israel para dar ouvido a homens que manipulam as Escrituras. E eu vejo assim que muitos irmãos evangélicos que dão dízimo, principalmente eles dão dízimo porque
Não porque não tem conhecimento, não tem um interesse nenhum de estudar, de pesquisar os estatutos, as ordenanças que o Eterno nos deixou. E sempre eu gosto de repetir, se é para a gente dar o dízimo, porque a gente não dá conforme aquilo que o Eterno nos deixou, os estatutos e as ordenanças. Não devemos ser rebeldes, não devemos ser rebeldes. E devemos temer ao Eterno, cumprir a sua palavra ao pé da letra, tá bom? É bom isso sempre mostrar dentro das escrituras a base do cumprimento dos estatutos e das ordenanças. Sempre é bom frisar na mesma tecla. Devarim capítulo 26, só para você ter uma ideia, Devarim capítulo 26, versículo 12, é uma ordenança que diz assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que coma dentro das tuas cidades. O dízimo tanto era dos levitas, como também ao estrangeiro, órfão e viúvas. E você pensando, dando dízimo num templo evangélico, para onde vai os dízimos? Vai para o órfão, vai para a viúva, vai para os estrangeiros? Ou vai apenas para o seu pastor? Então dirás perante Elohim teu Iah: tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos. Sabe o que é mandamentos? O Eterno está te mandando cumprir, irmãos. Mandamentos, conforme os teus mandamentos. Não temos que fazer fora dos mandamentos que o Eterno nos deixou. E que me tens ordenado, que tens me ordenado, nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 13. Nada transgredi dos teus mandamentos e deles não me esqueci. Hoje as pessoas são cegas, irmãos, se esquecem, não tem interesse, por isso há esse esquecimento. Se existe esquecimento, porque há um desleixo de ler, de pesquisar, de aprender as escrituras. Vejo que pessoas se baseiam naquilo que o pastor, o líder religioso, está dizendo no altar e não tem a coragem, o ânimo de abrir as escrituras e pesquisar e estudar se realmente aquilo que ele está dizendo realmente tem base nas escrituras. Eu dou dízimo para o meu pastor e se ele não faz conforme o que está na palavra de Deus, ele que vai prestar conta. Mas o errado também é você que dá o dízimo a ele, que você não pode dar dízimo a pastor. Você tem que dar dízimo ao levita, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. Vou repetir mais uma vez, se é para dar o dízimo, é para dar conforme os estatutos e as ordenanças que o Eterno nos deixou. Não é porque o seu pastor te ameaça com um devorador, chama você de ladrão, chama você de maldito e você aceita isso. Isso não pode, irmãos, isso não pode. Tema ao Eterno de Israel, tenha por base os estatutos, as escrituras sagradas, tá bom? Versículo 16. Hoje Elohim teu Iah te manda cumprir estes estatutos. Veja bem, vou repetir, capítulo 26, Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 16. Diz assim: hoje Elohim teu Iah te manda cumprir estes estatutos. Hoje ele manda você
cumprir estes estatutos e juízo. Guarda-os, guarda-os. Não deixe você perder. Guarda os estatutos, não deixe ele perder, sair de você. Guarda-os, pois, e cumpre-os. Cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Te pergunto, você teme ao Eterno de Israel ou você teme aquilo que o seu pastor está dizendo? Então analise, irmãos, pense, ok? Hoje, versículo 17, hoje fizeste Elohim declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. Nós devemos dar somente ouvido à voz do Eterno, irmãos. E darás ouvido à sua voz. E Elohim hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio. E ele te fez dizer que vocês serão por povo seu próprio, como te disse, que te darás todos os seus mandamentos. Versículo 19, para assim te exaltar em louvor, renome, glória sobre todas as nações que fez, e para que seja povo santo a Elohim, como te tem dito. Você cumprindo o estatuto e as ordenanças do Eterno, o próprio Eterno, ele te exalta em louvor. Ele fica feliz por isso. Assim foi a promessa do Eterno aos levitas para cumprir os estatutos e todas as ordenanças. Então o Eterno dava louvores ao cumprimento dos seus filhos, das 12 tribos. O Senhor se alegrava com aquilo. E olha a promessa que o Eterno fez: para assim te exaltar, elevou renome e glória sobre todas as nações. As demais nações via o povo israelita crescer e temia, porque o Eterno, ele exaltava a nação israelita, o povo israelita, porque o povo temia ao seu nome. Então o Senhor fez Israel muito forte. Por quê? Porque o povo de Israel, ele temia ao Eterno de Israel, porque cumpriu os seus estatutos e as suas ordenanças. Então não tem coisa melhor do que cumprir as ordenanças que o Eterno nos deixou. É uma maravilha, irmãos. Não é perda de tempo, não. É uma maravilha cumprir os estatutos e as ordenanças que o Eterno nos deixou. Certo? Vamos lá no livro de Malaquias. Aí você, conversando com algum irmão evangélico, e pergunte ele por base bíblica aonde ele acha que devemos dar os dízimos. Aí ele vai abrir no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Versículo 10. E ele tem por base bíblica somente esse versículo, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É a base que eles têm por isso. Outra coisa que alguns irmãos falam a respeito do dízimo é que naquela época o dízimo era dado em elementos, porque não existia dinheiro.
E como hoje o dinheiro é algo que tem muito valor, é algo de valor, e os líderes religiosos ele prefere o dízimo em dinheiro. Argumento que, vou repetir, que aquela época dava alimento porque não existia dinheiro. Esses são argumentos falsos que não têm por base bíblica. Me lembro da venda de José, que José foi vendido pelos seus irmãos. E eu acredito por base bíblica, se eu não me engano, então a gente vai lá, vai estudar agora, ter por base bíblica, José foi vendido por moeda foi por ciclo de prata. Ciclo de prata, 20 ciclos de prata, 20 ciclos. Posso abrir agora nas escrituras e mostrar para vocês em Bereshit, capítulo 37, Bereshit 37, versículo 28. Bereshit 37, vamos lá, Bereshit 37, versículo 28, que fala a respeito da venda de José. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de Yosef e José alcançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram para o Egito. Veja que no tempo das 12 tribos já existia valores mais relevantes que os alimentos. Para mim, alimentos têm o mesmo valor, porque sem um alimento a gente não se sustenta, entendeu? Mas como para os gananciosos, moedas, dinheiro é algo que satisfazem ele, então eles preferem que os membros dê em dinheiro, em espécie. Eles não querem alimento, porque sabe que vai viver só de aquilo, não vai ter outros valores para comprar um bom imóvel, um bom carro e ter aquele gozo que o seu ego pede, né? E também está registrado em Devarim capítulo 2, versículo 3, que também fala sobre dinheiro. Só para a gente ter uma base e mostrar para aquele irmão que diz que na época não existia dinheiro, e mostrar a eles que realmente já existia ciclos de prata, algo que tinha o mesmo valor como o dinheiro hoje. Ciclos de prata era uma espécie que depois que o dinheiro veio substituir os ciclos de prata, entendeu? A gente tem como a gente comprovar a eles que já existia, entendeu, meus irmãos? Devarim, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 6, a fala da jornada de Cardes até Jered. Aquela situação que os filhos de Israel, ele rodeava a montanha, isso fazia 40 anos, e o Eterno fez com que falou a eles que mudasse já o percurso, porque já fazia 40 anos que os filhos de Israel estavam circulando o monte, se eu não me engano, Monte Zeim. Deixa eu ver aqui, eu só vou ler aqui o primeiro capítulo vou ler o primeiro versículo do capítulo 2, que diz assim: depois viramo-nos e seguimos-nos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Eterno me dissera. E muitos
E muitos dias rodeamos a montanha de Seim, essa aí mesmo. Montanhas de Seim, segundo o versículo. Então Elohim me falou dizendo: Tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte, certo? Ordena ao povo dizendo: passareis pelo limite de vossos irmãos, porque aquela região da montanha de círculos que eles fazem já há 40 anos pertence ao irmão de Jacove, aos descendentes de Esaú, pertence a Esaú, aquela parte da região de círculo da montanha pertence a Esaú. Vamos confirmar aqui no versículo 4. Ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos. De vossos irmãos. Lá tem as 12 tribos, mas tinha uma descendência lá de Esaú, certo? As descendentes de Esaú pertencem às 12 tribos? Não, né, irmãos? Somente os filhos de Jacove, é isso? Vamos lá. Vamos estudar a Torá, isso é lei, irmãos. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, são descendentes das 12 tribos, certo? Está confirmado isso? Os irmãos leem no Devarim, capítulo 2, versículo 1 em diante. Os irmãos vão conhecer essa história dos descendentes das 12 tribos, Esaú, certo? Versículo 4, ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seim, habita em Seim, e eles terão medo de vocês. Portanto, guardai-vos bem. Apesar do descendente de Esaú não pertencer às 12 tribos, que é do irmão dele, do Jacove, mas o Eterno pediu para que eles tenham calmas, não mexer com os descendentes de seu irmão Esaú, os descendentes de Esaú, porque são parentescos, certo, irmãos? Aí no versículo 5, não vos entremetais com eles, porque vos darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, pois Esaú dei por possessão esta montanha, a montanha de Seim. E o Eterno ordenou aos filhos de Israel, os descendentes de Jacove, que comprasse deles, sim, por uma espécie, não por alimentos. Comprasse algo, de qualquer coisa que eles precisassem, porque eles estavam bastante tempo no deserto e precisavam de comprar alguma coisa, água, comida, alguma coisa, que comprasse por dinheiro. Isso mesmo. Os filhos de Jacove, das 12 tribos, tinham que comprar dos seus descendentes, primos, parentes, dos descendentes de Esaú, comprar qualquer coisa por dinheiro, água, farinha de trigo para fazer o maná, o pão. Versículo 6, comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprais por dinheiro. Está registrado no versículo 6. Então foi uma gratidão que o Eterno também fez a descendência de Jacove, que é Esaú, os descendentes de Esaú que vivia naquela região, para o povo de Israel não mexer nos descendentes de Esaú. E fez com que os filhos de Israel comprassem materiais dos descendentes de Esaú, na parte da montanha, onde eles ficaram rodeando 40 anos, tá bom? Então, tem como a gente comprovar aos demais irmãos que dá dízimo, que naquela época, sim, já existia dinheiro, ciclos de prata, entendeu? Então, é bom sempre ler os estatutos, a Torá, os preceitos, para a gente não se perder, ter por base bíblica
uma boa resposta àqueles líderes religiosos que diz que naquela época não existia dinheiro, ciclos de prata. Se eles acham que não é para dar o alimento hoje, tem como a gente comprovar que naquela época já existia dinheiro, certo? E dízimo não é dinheiro. O dízimo hoje tinha que ser alimentos. Você quer dízimo, irmão? Você quer dízimo, meu pastor? Então vou te dar aqui o alimento. E acredito eu que eles não iam receber o dízimo porque é alimentos. Tá bom? Então eu quero deixar registrado essa passagem que tem como a gente comprovar que naquela época já existia o dinheiro, tá bom? Eu vou cortar a imagem para dar prosseguimento ao estudo. Nós vamos agora lá para o livro de Malaquias, onde eles têm por base bíblica nas Sagradas Escrituras, e eu vou ler de uma bíblica cristã evangélica, tá bom? E a gente vai acompanhar o nosso estudo, dar o fim no estudo dos dízimos. Sempre é bom estudar, tá bom? Então eu vou cortar a imagem e daqui a pouco eu continuo a mensagem. Tchau, tchau. Voltando, eu tô aqui no livro de Malaquias, capítulo 1. Olha só o que eu achei. Eu acabei de ler a respeito da montanha de Seim e achei aqui, em Malaquias, só para confirmar que realmente o Eterno deu aquela montanha aos descendentes de Esaú. Malaquias, isso é uma Bíblia evangélica. Vamos lá. O amor do Senhor a Jacó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes. Esaú não tinha somente um monte, não, tinha vários montes. Porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto, aos chacais do deserto. Lá onde estava rodeando aquela montanha, é uma região muito precária, deserto mesmo. Viu como aquela montanha lá pertence o Monte Seim pertence a Esaú, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Certo? Porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto, uma região onde tem muitos charcais. Continuando aqui no livro de Malaquias, aí eu estudando Malaquias, o castigo da desobediência dos sacerdotes. Esse texto fala da desobediência dos sacerdotes. Lê só de início para dar continuidade ao nosso estudo. Agora, ó sacerdote, para vós outro é este mandamento: se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já tenho amaldiçoado, porque vós não propordes isto no vosso coração. E eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento no vosso rosto. Sabe o que é excremento, irmãos? É fezes, cocô. Eis que vos reprovarei a descendência e atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Ok?
O segundo capítulo de Malaquias fala do castigo da desobediência dos sacerdotes. Estavam se desviando. É mais grave ainda que alguns levitas e todo Israel estava com infidelidade conjugal, advertência contra infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. Aqui fala da infidelidade conjugal dos filhos de Israel. Aí chegando já na parte já de Malaquias, a vinda do Senhor precedida pelo um anjo, fala que o Eterno ele iria enviar um mensageiro. Eis que eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e de repente virá o seu templo a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Ok? E mais embaixo fala do dízimo, a respeito do roubo. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Por muita gente tem por base o versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, todo Malaquias fala da desobediência dos levitas, ok? Dos atos que os sacerdotes estavam se desviando dos estatutos e das ordenanças que o Eterno nos deixou. Ok? Então vamos ler aqui do início o versículo 6 do capítulo 3. Vamos acompanhar aqui para a gente ter base bíblica, como nos defender de algumas dúvidas, de algumas perguntas. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Ok? Aqui está se referindo a quem? Aos filhos de Jacó. Preste bem atenção. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó. Aqui estão falando aos descendentes de Jacó. Os filhos de Jacó, eles formaram a nação de Israel. Preste bem atenção, não se esqueça que o Eterno está falando aos filhos de Jacó, ok? 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não guardaste os meus mandamentos. É o que eu venho frisando a todos os meus irmãos, a guardar os estatutos e as ordenanças do Eterno, tá bom? Tornai-vos para mim, vocês têm que tornar para mim, e eu me tornarei para vocês, para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? É uma pergunta que os filhos de Israel diz ao Eterno: em que havemos de tornar? Porque eu acho que eles se achavam que estava sendo justo com o Eterno. O Eterno não. Chamou eles e fez essa prova. E o Eterno perguntou: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubais. E vocês dizem, em que te roubamos? E o Eterno responde: nos dízimos e nas ofertas. Então preste bem, com quem o Eterno de Israel está falando? Com os filhos de Jacó. Com os filhos de Jacó, a nação de Israel, irmãos. E não somos nós. Nós não pertencemos à tribo de Israel. E o Eterno não está falando com a gente, mas com ó filhos de Jacó.
as 12 tribos de Israel. Irmão, é uma cegueira espiritual que não dá para entender. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Eterno ainda tem compaixão deles ainda, o Pai. Tem misericórdia de nós também, por não entendermos a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Ó filhos de Jacó, ó filhos de Jacó. Irmãos, essa palavra eu tenho que botar quantas vezes na cabeça de vocês que o Eterno está falando com os filhos de Jacó, com a nação de Israel. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, irmão, a nação, está aqui aos filhos de Jacó, a nação toda, vós, a nação toda. Aqui não está dizendo as nações. Com maldições vocês são amaldiçoados, porque a mim me roubais, e vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Certo, irmãos? Encher a casa do tesouro para que haja mantimento para o levita dar sustentação também àquele irmão necessitado, ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. O dízimo é dos levitas, o dízimo é para alimento, da sustentação da casa do Eterno, porque quando houver necessidade, o levita tem o que comer. Por isso tem esse título, para que haja mantimento na minha casa, para o sustento do levita. Para o levita ter também ter o que colher ao necessitado, ao irmão estrangeiro, ao órfão e à viúva. Alguma dúvida sobre isso em relação a isso, irmãos? Então, eu fico aqui e vou lançar o quinto e último, acredito que o último vídeo sobre os dízimos, tá bom? Que o Eterno, irmão, te abençoe e lê as Escrituras. Deixa de ser preguiçoso, irmãos. Deixa de ser preguiçoso e procura ler os estatutos e as ordenanças que o Eterno nos deixou. Porque quem está certo é a palavra e não nós, tá bom? Que o Eterno te abençoe grandemente. Shalom.